Abra tua Bíblia, por favor, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, a partir do verso 20. Alguns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, eu estive aqui nessa igreja e preguei sobre Ana. E eu falei sobre sonhos e milagres. E hoje eu queria novamente usar Ana aqui, mas nós vamos olhar sobre um outro ângulo. O tema é pais de joelhos, filhos. Como? Pais de joelhos, filhos de pé. Mais uma vez. Pais de joelhos, filhos de pé. Pais de joelhos e filhos de pé. Eu vou ler a partir do verso 20. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 20, diz assim: de modo que Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, o qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Subiu, pois, aquele homem Eucana com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e amamentou seu filho até que o desmamou. Depois de ter desmamado, ela tomou consigo com um touro de 3 anos uma éfa de farinha e um modo de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. E era uma menina ainda muito criança. Então degolaram o touro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, Senhor meu, tão somente como vive tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a petição que eu lhe fiz. Amém? Repita comigo o verso 27, por favor. Por este menino orava eu. E o Senhor atendeu a petição que eu lhe fiz. Aleluia. Amém. Por este menino, por este filho, orava eu. E o Senhor atendeu a petição que eu lhe fiz. Queria sua máxima atenção. Nesse livro que eu acabei de anunciar,
nesse livro, pastor Davi, discipulado pela ótica de Jesus, um capítulo, eu falo sobre o discípulo e a oração. O discípulo e a oração. E eu queria ler um pedacinho do que eu coloquei nesse livro. Preste atenção. Eu falo sobre a oração. A oração dividiu mares, interrompeu o curso de rios, fez rochas sólidas se transformarem em fontes, apagou labaredas de fogo, amansou leões, tornou inofensivos serpentes e seus venenos, ordenou que as estrelas caíssem sobre os ímpios, parou o curso da lua, deteve o ligeiro sol em sua trajetória grandiosa, abriu portões de ferro. Lembra da igreja orando e a oração abriu portões de ferro, chamou de volta almas da eternidade, dominou os mais fortes espíritos do mal e expulsou legiões de anjos do céu. A oração reprimiu e mudou as paixões intensas do homem, bem como derrotou e destruiu exércitos de ateus, orgulhosos, ousados e vociferantes. A oração trouxe um homem do fundo do mar e levou outro em uma carruagem de fogo para o céu. O que foi que a oração não fez? O que foi que a oração não fez? A Bíblia fala que a oração feita por um justo, ela é poderosa, ela é eficaz, ela pode muito em seus efeitos. Quando eu olho para a vida de Ana, o nome Ana significa cheia de graça. Mas Ana, ela era uma mulher atribulada de espírito. Ana, ela vai se definir 5 vezes como serva do Senhor. E essa mulher, ela vai orar ao Senhor. E Samuel é resultado da oração de Ana. E ela vai dizer: por este filho orava eu. E o Senhor atendeu a oração que eu lhe fiz. Ana, ela vai derramar o seu coração perante o Senhor. Ela vai orar com perseverança por um filho. E Deus, ele vai atender a oração de Ana. Hoje, pastor Davi, eu sou pastor de igreja e eu vou falar. A oração, irmãos, tem sumido das igrejas. A pessoa arruma todo tipo de justificativa para não orar. É tempo, é trabalho, é não sei o que. É uma justificativa atrás da outra. E quando eu olho para a vida de Ana,
Eu vou falar até devagar para você entender. Ana, aparentemente, ela tinha motivos para não orar. Eu vou repetir. Aparentemente, Ana, ela tinha motivos para não querer orar, mas ela ora. E Deus, hoje à tarde, eu fui anotando, pastor Davi, o esboço é de hoje. Eu fui anotando, lendo, estudando, ouvindo a primeira justificativa, Guilherme. A primeira justificativa que ela poderia usar para não orar é que naquele tempo a voz de Deus era rara. Está lá no capítulo 3. A voz de Deus era rara. Havia poucas visões manifestas. Esse era um motivo aparente para ela não orar. Por quê? Porque oração não é monólogo. Oração é diálogo. Tem gente que não entendeu isso até hoje. Jesus. Tem gente que não entendeu isso até hoje. Eu tinha um amigo não, né? Como é que eu vou falar? Um abençoado. Toda vez que eu ia pregar na igreja dele, terminava o culto, ele falava: pastor, hoje o lanche é por minha conta. Eu ficava feliz por um lado e ficava preocupado por outro. Porque o abençoado falava, e não deixava eu falar nada. Se fosse 1 hora lá no restaurante, na pizzaria, tinha dia que eu falava: calma aí, varão, calma. O abençoado não deixava eu fazer um comentário. Teve dia diante de Deus que eu saio de lá com a cabeça doendo. Ele fala e vou um pouco na chuva. Imagina a cena. Você está tentando conversar com alguém e a pessoa não deixa você falar. É só ela que fala. É horrível ou não? Alguém já passou por isso? Ou é só eu? Olha só, a maioria tem pessoa que não deixa o outro falar. É só ela que fala. Rapaz, imagina, pastor Davi, a oração, eu vou repetir. Oração não é monólogo, oração é diálogo. Aleluia. É você falar e você ouvir a voz de Deus. É você falar e deixar ele falar. Aleluia. Agora tem o outro lado. Tem outro lado da mesma moeda. Você já conversou com alguém que não fala nada? É horrível, não é? Você pergunta, a pessoa fala, abençoado. Até boca, rapaz. Bicho de Deus, a língua. Tem pessoa que a gente conversa. Eu viajei há 2 semanas atrás, mas a minha esposa, a gente foi, depois do culto, jantar. Não tinha diálogo. Porque a pessoa não respondia. Fica um clima chato. Você fala e dá oportunidade para outra pessoa falar.
e ela não fala. O silêncio incomoda. Agora Ana, ela vai olhar num tempo onde a voz de Deus era rara, aonde Deus não estava falando com frequência, mas ela não deixa de orar. Ela não deixa de orar. Quem sabe tem gente aqui que está enfrentando o silêncio de Deus. Quem sabe tem gente aqui, oh Deus, até quando eu clamo e tu não me respondes? O silêncio de Deus incomoda. O silêncio é mais difícil do que um não. Porque quando a gente ora, ou Deus fala sim, ou fala não, ou fala espera, ou não fala nada. E aí quando Deus não fala nada, o silêncio de Deus é uma grande incógnita. Porque Deus, será que Deus está ouvindo? Será que a minha oração está chegando aos ouvidos de Deus? Ana, ela vai orar num tempo onde a voz de Deus era rara. Em segundo lugar, Ana, pastor Davi, vai orar num tempo de anarquia e rebelião contra Deus. A época dos juízes era uma época de um caos moral e espiritual sem precedentes. Do lado de fora da casa de Ana, do lado de fora, externamente, estava um caos. A época dos juízes é considerada uma das piores épocas da história de Israel. Cada um fazia o que bem lhe parecia. Se você voltar a Bíblia aí, algumas páginas, você vai ver uma mulher de um levita que foi estrupada por uma gangue durante a noite toda. Olha o caos. O caos. A mulher do levita, a gangue pegou ela, violentou ela a noite toda, deixou ela caída. Quando o levita vê de manhã a situação daquela mulher, a Bíblia fala que o levita vai esquartejar o corpo dela, vai partir ele em 12 pedaços. Eu fico imaginando se fosse hoje. O Datena ia falar disso o mês todo. Aquele chato da Record, Luiz Bate, ele ia, Cidade Alerta, ia ser o mês todo. A mulher violentada por uma gangue e depois é esquartejada. Era manchete para o mês todo. Ano passado, ano retrasado, aquele Lázaro que estava atormentando o povo lá, foi o mês todo. Cadê o Lázaro? Pega o Lázaro, de olho no Lázaro. A minha mãe, que está em VH, estava trancando a casa todinha, com medo do Lázaro aparecer. Aí toda hora que ligava a televisão, é o Lázaro, cadê o Lázaro? Agora imagina essa cena, a mulher ser esquartejada, violentada, é nessa época de caos. Do lado de fora da casa que Ana ela ora.
Eu vou orar independentemente do caos que está lá fora. Eu vou orar, não interessa quem está no governo, não interessa quem está lá no STF. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Glória a Deus. Terceira coisa, terceira justificativa. Ana, ela poderia usar isso aqui também para não orar. Teologicamente, do ponto de vista teológico, pastor, ela era uma mulher amaldiçoada por Deus. Deus cerrou a madre dela. Na época, a mulher que não gerava, ela era considerada maldita. Amaldiçoada por quem? Por Deus. Ela poderia pensar, se Deus me abençoou, para que eu vou orar? Para que eu vou orar? Deus cerrou a mão dela. Está aí na Bíblia, 2 vezes aparece assim, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Todo lugar que Ana pisava, alguém que conhecia a história, olhava e falava, Deus pesou a mão dela. Ela era estigmatizada. Ela sofria preconceito. E quem estava por trás na teologia da época era Deus. Deus cerrou a madre dela. Ana poderia pensar, se Deus cerrou, para que eu vou orar? Para quê? Em quarto lugar, Ana, ela poderia arrumar a desculpa do lar dela está dividido. O lar de Ana estava dividido. Eu estava lendo isso hoje à tarde. O Warren Wiersbe, ele vai falar o seguinte, pastor Davi. Apesar de Eucana aparentemente ser um homem bom, ele adorava todo ano lá em Ramá. Aparentemente, apesar de ser um homem bom, ele não titubeou. Ele adotou a bigamia. A Ana não gerou filho, então eu vou trazer outra mulher para dentro de casa. Ele dividiu lá. Eu dou palestra para casais há 16 anos, irmão. Posso falar a verdade? Posso? Não vou apanhar dos casais, não. A vida a dois é altamente complexa. Viver a dois é altamente complexo. Imagina viver a 3. Imagina 2 mulheres independentes ao mesmo tempo. 2 mulheres na menopausa ao mesmo tempo. Imagina uma dessas mulheres ser rixosa. A Bíblia fala que é melhor morar no deserto do que uma mulher rixosa. Imagina um homem ignorante. O lar de Ana estava dividido. E mesmo com o lar dividido, essa mulher orava para o Senhor.
ela tinha problema fora de casa e ela tinha problema dentro da casa dela. Ela poderia justificar, eu não vou orar, não, está tudo errado mesmo. Lá fora está errado, aqui dentro da minha casa é dividido. Em quinto lugar, além da casa dela, do lado está dividido, Ana não tinha paz dentro de casa. A nossa casa deveria ser um lugar de paz. A nossa casa deveria ser o Hernandes Dias Lopes, ele fala e eu concordo. A nossa casa deveria ser o início do céu na terra. Não tem nada melhor do que você chegar em casa depois de um dia cansativo, de um dia terrível, aonde pegou engarrafamento, aonde passou raiva, e você chega em casa, toma aquele banho, e tá lá aquele colchão, igual o pastor Davi, até com um massageador lá, ele liga lá, aquele colchão fica lá. Agora vamos falar a verdade. Tem casa que virou um inferno. Quando eu fiz, tá gravando aí, não vou citar nome não. Eu vou contar a minha esposa, ela tá me podando aí. Aí na hora de terminar, que esses dias pra casa se tem nome de um irmão, o abençoado do amigo dele estava presente, filmou e mandou pra ele. Ai, esse mundo é brinquedo. Aí eu chego em casa e o irmão me mandou um áudio. Que é isso, reverendo Silas? Está citando meu nome aí no altar? Então eu vou contar o caso, mas não vou contar o santo. Eu tive um professor que ele ganhava para dar aula para nós no sábado. Ele dava aula, a escola pagava ele um tipo de reforço. Sábado, de 8 da manhã às 10. E eu ia, que eu era apaixonado com a aula dele, um excelente professor, apesar de eu não precisar de reforço, que eu era bom em matemática, mas eu queria aprender mais. Aí quando dava 10 horas da manhã, ele falava assim, quem quiser ir embora pode ir, eu vou continuar aqui. E ele continuava dando aula até 12h30, 1h da tarde. Aí um dia minha língua gostou. Eu falei assim, mas engraçado, mas vai ser apaixonado assim pela profissão, porque ele ganha para dar aula até 10 horas da manhã e ele dá aula até 1h da tarde. Aí eu chamei ele e falei, rapaz, eu sou seu fã. Eu admiro a sua paixão por dar aula. Você dá aula de graça. 2 horas, 2h30. Aí ele falou assim, não, eu sou apaixonado mesmo para dar aula. Mas na verdade é que eu não quero ir embora para casa. Eu não tenho prazer dentro da minha casa. Então, quanto mais tempo eu ficar aqui, menos injeção de saco eu vou ter na minha casa. A Ana tinha uma penina que a Bíblia fala que irritava ela. Você já foi irritado dentro de casa, irmão? Irritado! A Bíblia chama ela de competidora. O que é competidora dentro de casa? A Penina importunava a Ana. A Penina, eu fico imaginando a Penina
menina azucrinando a cabeça de Ana. Vou falar a verdade, uma pessoa irritada não vai querer olhar, vai querer sair do tapa, vai querer agarrar a outra pelo cabelo e falar, vem cá, miserável. Eu vou confessar um pecado aqui. Eu vou confessar um pecado. Eu estava sendo irritado dentro da minha casa. O meu vizinho que mora na parede do lado de lá, o abençoado ligava o som sexta-feira à noite e só ia desligar no domingo à tarde. Diante de Deus, a minha parede balançava, pá, 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 e só coisa fina, para gritar, Anitta, Ivete Sangalo, aqueles pancadão, pá, 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 1h da manhã, pô, irmão, você não tem paz dentro da sua casa. Teve um dia que eu não vigiei, não. Eu saí do lado de fora e eu falei, a hora que a música terminar, porque dá um intervalo de uma para outra, eu vou gritar bem alto. Eu estendi a mão. Quando a música terminou, eu gritei, oh Deus! Oh, salva! Oh, mata! A Bíblia fala, irai-vos, não pequeis, mas na hora da ida, você está sendo imposto lá dentro dessa casa. Aí eu gritei a segunda vez, oh Deus! Salva ou mata esse infeliz do sul. A minha mãe saiu, meu filho, irmão, a casa da gente é para ser lugar de paz. A Ana, ela tinha peninha lá, azucrinando a cabeça dela, irritando ela. Mas a Ana é cheia da graça. A Ana é cheia da graça. Tem coisa que é só através da oração. Não adianta bater boca, não adianta discutir, não adianta se rebaixar. A menina, ela está lá importunando, mas a Ana, ela não revida. A Ana, por este menino orava eu. Por este menino orava eu. Ai, irmão, essa mulher é virtuosa. Em sexto lugar, pastor Davi, a Ana, além de não ter paz fora de casa, de ter o lar dividido, ela tinha um marido que amava ela, eu creio, ele diz isso, ele amava ela, mas ela não podia contar com ele na oração. Olha, interessante. Ele não ajudou ela a orar. Ele amava ela, mas ele deveria, Guilherme, você é casado também, a esposa está olhando em propósito, conta comigo, estamos juntos, vamos orar por essa causa. Ela vai falar, sacerdote, por este menino, orava eu.
ela não diz orava, não. Por este menino orava eu. Ela não podia contar com a ajuda do marido para orar naquele propósito. Muitas mulheres usam isso como justificativa. Eu não vou orar porque meu marido me ajuda. Ou o marido, ele usa isso como justificativa. Eu não vou orar porque minha mulher não é de oração. Ana, o Eucano não está ajudando ela, mas ela está orando. Aleluia! Ela está orando. Aleluia! Por este menino orava eu. Em nenhum momento o maridão falou, estamos juntos. Esse propósito aí é meu. Tem casamento acabando por causa disso. Porque é um só remando. É um só lutando. Aí o bispo lá, já está chegando o mês dos casais aí, né? Eu dou palestra para casal e eu falo, o Eli, ele olha para ela com a cara mais lavada e fala assim, ô Ana, por que você está assim? Você quer ver uma mulher ficar invocada? É quando o marido sabe por que ela está invocada. E o marido ainda olha e fala, quem que foi? O que você tem? Misericórdia, Jesus. O pastor Cláudio Duarte, quando ele explodiu aí, o DVD que fez sucesso dele, o primeiro, eu tenho até hoje, Casamento à Prova de Bala. Ele fala que quando o marido chega em casa e vê a mulher com cara fechada, porque a mulher, assim, ela é igual lua. Ela tem fases. Mulher é igual lua. Ela pode estar lavando o prato lá. A minha vida é hoje tem sabor de mel. Aí ela lembra de alguma coisa. O mel vira fel. Ela muda de repente. Aí o marido chega e vê ela a cara emburrada. O Cláudio Duarte falou, se a tua mulher tá com a cara feia, cai fora. Vai dar um bolé, vai pescar, vai passear no shopping, porque se você ficar e insistir, aí o marido vê a mulher com a cara fechada, o que você tem? Geralmente a primeira resposta é nada. Se ele insistir, a segunda já é nada não. Mas a terceira sai de perto. O abençoado do Eucana olha para ele e fala, olha, por que você está chorando? Eu não te sou melhor do que 10 filhos. Faltou ele cantar Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Ele olha para ela, ele amava ela, mas ele foi insensível. Porque ela tinha uma dor. E essa dor causava uma aflição de alma nela. E o marido agora olha com a cara mais cínica. Por que você está chorando?
conhecia a Penina. Será que dentro da casa dele ele não via o que a Penina fazia? E então, Ana, ela não podia contar o marido para orar. Mas independentemente de você orar, Oh, Deus. Deus está falando com pessoas aqui essa noite. Pare de arrumar justificativa. Elas podem até ser aparentemente plausíveis, mas elas não vão paralisar a sua inércia na oração. É pai de joelhos, é marido de joelhos, é mulher de joelhos, são filhos de joelhos. É verdade, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Em Deus. sétimo lugar, eu já vou encerrar. Em sétimo lugar, Guilherme, a Ana não tinha paz fora de casa, não tinha paz dentro de casa, indo, quando estava no caminho de Ramá a Siló. A Penina estava indo para a igreja. E a Penina está lá, azucrinando a cabeça dela. Ela não tinha paz nem indo para a igreja. Para piorar, ela não teve paz nem dentro da igreja. Ela vai para a igreja, eu estou parafraseando, né? É o templo, era um tabernáculo que tinha. Quando ela está lá, o sacerdote que não corrigia a casa dele estava dizendo a Ana lá. Ela só mexia os lábios. A igreja é outro lugar que tem que ser de paz. A igreja tem que ser lugar de conforto. A igreja é um hospital, é lugar para tratamento. Glória a Deus. Ela não tinha paz fora de casa, ela não tinha paz dentro de casa, ela não tinha paz indo para a igreja. E agora o sacerdote, gordo, velho, pai cego, chega perto dela e vai caluniar ela. Você está bêbado. Imagina o pastor Davi fazer isso com alguém que hoje. Imagina, pastor Davi, você chegar perto de alguém que está quieto lá no banco e falar assim: larga a cachaça, larga a marvada. Ou essa pessoa vai fazer duas coisas: sai da igreja e nunca mais volta. E vai processar o pastor ainda com calúnia e difamação. O sacerdote vai incomodar, porque a minha Bíblia fala, e perseverando ela em orar. Glória a Deus. Pastor, ela está perseverando na oração. Se você puder assistir o meu canal lá no YouTube, Pastor Silas Neves, coloca lá a última mensagem minha do ano passado. Eu preguei no culto da virada. Conselhos para um ano abençoado. Um dos conselhos é de Paulo: perseverai na oração. Aí eu falei, pastor Davi, a gente precisa perseverar só naquilo que é difícil. Eu nunca vi ninguém na churrascaria, naquele rodízio,
comendo a picanha do Lula. Eu nunca vi ninguém no churrasco e o outro do lado. Perseverem. Não. Eu nunca vi ninguém falar para perseverar no churrasco. A gente fala, vai, eu nunca vi ninguém diante daquele pote gostoso de sorvete ou aquele açaí top e a pessoa do lado persevera aí. Perseverar é só naquilo que é desafiador. A perseverança é naquilo que é difícil. Orar já é difícil. Imagina perseverar na oração. A Ana, ela estava perseverando e a maior autoridade espiritual da época está caluniando ela. Ela não tinha paz fora de casa, ela não tinha paz dentro de casa e agora ela não tem paz nem dentro da igreja. Mas essa mulher não desiste. Essa mulher, ela vai continuar por esse menino orava ele. Deus está falando aqui. Glória a Deus. Deus está falando com pessoas aqui. É tempo de perseverar. Contra tudo e contra tudo. Aleluia. É eu e Deus e mais ninguém. É eu e Deus e mais ninguém. É eu e Deus e mais ninguém. Aleluia! Em último lugar, Deus falou comigo hoje à tarde. Ana, a Bíblia fala, pastor Davi, que ela com amargura de alma. E aí, essa palavra hoje à tarde me chamou a atenção. Amargura de alma. Porque eu já preguei esse texto e eu enfatizei derramar a perseverança, mas eu nunca tinha atentado para essa expressão, a Ana com amargura de alma. A amargura é uma doença silenciosa e oculta. Tem gente que está amargurado, mas não sabe que está amargurado. Eu vou repetir. A amargura é uma doença silenciosa e oculta. Segundo o dicionário, a amargura é um sofrimento arraigado de dor, de acrimônia, de azedume, de amargor. A Ana, ela está com amargura de alma. É engraçado, pastor Davi, o escritor aos Hebreus, ele fala assim, cuidado, para que nenhuma raiz de amargura vos prive da graça de Deus. Porque a amargura, ela é uma raiz. Que ela vai, se você não cortar ela vai só entranhando mais ainda. Ela vai penetrando. Tem gente que não está conseguindo orar por causa do sentimento arraigado de dor, de amargor. O amargurado, tudo para ele está errado.
O amargurado, ele vem num culto como esse e Deus fala, mas se alguém perguntar a ele como é que foi o culto, a primeira resposta dele, o pastor passou do horário. Pega aí, Jesus. Glória a Deus. Esse é o amargurado. Ele não consegue ver cores. É tudo preto e branco. Ele acha que tudo é errado, tudo é errado. Ele não consegue ver a graça de Deus. E aí eu estava vendo o pastor falar, quando você achar que tudo ao seu redor está fedendo, olha que fala interessante. Quando você achar que tudo está fedendo, olha para o seu bigode, porque é ele que pode estar sujo. O amargurado, ele acha que ninguém presta, que está tudo errado, que não tem jeito para nada mais, que pastor é tudo safado, tudo farinha do mesmo saco, que sacerdote é tudo igual Eli. A Ana, ela está com uma amargura de alma, mas ela vai usar o melhor antídoto, que é a oração. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou orar. Oh, Deus. Paz de joelhos. Parece que o filho está perdido, não tem solução. Tem. Amém. Eu vim dizer hoje para você que tem solução. Aleluia. Por essa causa eu me coloco de joelhos. Oh, Deus está falando aqui, não abra mão, não desista, não desista. Tem jeito sim, tem jeito sim. oh, maravilha. Oh, aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Oh, Por Deus. este menino orava eu. Glória a Deus. Ela não pediu a Raquel. A Raquel, ela é mistério também. E ela falou assim, dai-me filhos, senão eu morro. Ana não pediu filhos. Ela pediu um filho. Só que a minha Bíblia fala que Deus é poderoso Glória a para Deus. fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Maravilha, Deus. Ela pediu um filho, Deus deu um juiz, Oh, glória. um sacerdote, um profeta, os maiores homens da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Deus vai abrir a mata dela depois e ela vai ter mais 5. Aleluia. Sabe por quê? Ele é poderoso Amém. para fazer infinitamente mais. Domingo passado, retrasado, foi o dia das mães. Olha o poder de uma mãe que ora. Samuel vai ungir 2 reis. Vai ser o último juiz e mais eficaz. Ele vai ser profeta, levantado como foi Moisés. Ele vai ungir Saul e ele vai ungir Davi. A minha mãe, eu fui agraciado por Deus. Eu tenho 2 mães. A minha mãe biológica, que está com 65 anos,
E a minha mãe de criação, que é a minha tia, está com 96 anos. A minha mãe de criação, para me encerrar, a minha mãe de criação, ela fez um voto para que eu andasse. Aleluia. Porque os médicos disseram que eu não ia andar. Eu fui condenado a uma vida vegetativa por causa da paralisia. É pai de joelhos, filhos em Glória! A minha mãe biológica orou. O meu pai orou. Meu pai está lá, ele está lá na igreja comigo lá, é presbítero da igreja lá. A minha mãe de criação, a Ana, além de orar, a Ana fez um voto. Olha só, ela pediu filho, mas ela não pediu para ela. Ela amava o Senhor, mas não deu filho. Glória! E ela faz um voto: se o Senhor me der, eu vou dar ele por todos os dias da vida dele. Irmão, o Guilherme, você é professor de escola bíblica, né? Olha só, levar o filho para o sacerdote que caluniou ela. Levar o filho para o sacerdote que não cuidava nem dos filhos dele. Essa mulher, pastor, é coisa de doido. É de doido. Se fosse esse crente meio pouco de hoje, que faz voto e não cumpre. É assim, custa fazer o voto, quando faz, ainda não cumpre, né? Se fosse hoje, a Ana ia falar: ô Deus, não dá para levar Samuel para aquela igreja não, olha lá, olha a caixa de ali, olha a confusão que é lá. Ela faz o voto e ela vai cumprir. A minha mãe de criação fez um voto a Deus para me andar. Porque os médicos falaram que eu não ia andar. A minha mãe de criação pediu para me andar. Ela não sabia que além de andar, Deus ia fazer eu viajar o Brasil. Deus é poderoso para fazer infinitamente. Pais de joelhos, filhos em pé. Amém. Em 2 anos, pastor, em 2 anos, depois da pandemia, eu e a minha esposa, Deus já levou a gente em 28 cidades. Quem não ia andar, está rodando, pregando para o outro lado. Deus já me levou em 4 países, em 10 estados, em mais de 300 cidades. É pai de joelhos. Maravilha! Aleluia! Eu sou resultado de oração. Aleluia! Você pode levantar a mão aí agora. Levanta aí. Diz aí. Vai adorando ele. Vai adorando ele. Eu creio no poder da oração. Adore ele aí, levanta.